Leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Muito bem, irmãos. As palavras do Senhor hoje são um tanto duras, né? Não tanto de consolo, de conforto, como outras vezes, mas de atenção e de mudança, né? Mudança de pensamento, mudança de conceitos, mudança de postura. É muito confortável, né? Muito agradável quando nas nossas dificuldades, não só nas dificuldades banais, né? Nas dificuldades existenciais, mas na dificuldade de correção, né? A gente lembra que Jesus morreu por nós, que Jesus se deu para a nossa salvação. Então, toda a consciência nossa de que a lei opera e que a lei cobra, né? A lei de plantio e colheita, ela está sobre nós, observando todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. E a gente sabe que somos falhos e pecadores e que sobre esses pecados há consequência. E quando a gente pensa no findar da nossa existência e temos a convicção de que o Senhor Jesus é nosso intercessor e salvador, há bastante conforto nisso. Graças a Deus que assim é. Mas o Senhor não concorda também que nós sejamos relapsos, que nós sejamos tolos, que nós sejamos inertes. E por isso essa passagem vem tratar conosco de diversas observações e mudanças, né? Começa que ele diz para nós que não veio trazer a paz à terra. Como isso é conflituoso, né? O homem que mais representa o amor, ou que, melhor dizendo, trazia em si essa virtude plenamente, né? O amor estava no Senhor. Nos diz que não vem trazer a paz, nos gera uma certa perplexidade, né? Como é que é isso? Como é que pode Jesus não trazer a paz? De quem eu devo, então, esperar a paz? É óbvio, irmãos, que no findar do plano de Deus, a paz reina, a paz prevalece. Mas no processo, até mesmo o Senhor Jesus traz conflitos. Por quê, irmãos?
Porque o nosso mundo não recebe bem o Senhor Jesus. E eu não estou dizendo o nosso planeta. Provavelmente o nosso planeta reagiria muito bem ao Senhor Jesus. Haja vista que a uma ordem sua a tempestade acalmou. O problema é que os homens não reagem como a natureza. Nós, homens, temos personalidade, nós temos vontade própria, e a maioria das vezes nós queremos prevalecer sobre todas as coisas, mesmo que essas coisas estejam equivocadas. Pode ver, irmãos, que em todas as circunstâncias, todas as pessoas têm justificativas. Elas podem até admitir que erraram, mas sempre terão uma justificativa para o seu erro. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, tentando se eximir de culpa, né? Então, diante de uma população tão grande, que pensa, sente e age desse jeito, é inevitável que o portador do amor gere conflitos. Por quê? Porque entre nós prevalece o orgulho e o egoísmo, que são a antítese do amor. Não é mesmo? Ora, irmãos, se todos nós tivéssemos amor prevalecendo em nós, se nós fôssemos totalmente amor, a palavra do Senhor Jesus não faria sentido. Mas quando nós olhamos para o nosso mundo, né, os diversos conflitos graves, como guerras, né, como lá na Síria, outros menos graves, como no trânsito do dia a dia, mas que é uma constante de conflitos, nós iremos perceber que nós não correspondemos a Jesus, portanto, nós não, no contato imediato com o Senhor Jesus, não teremos paz. E mesmo que a gente corresponda totalmente, vamos supor que numa graça de Deus, cada um de nós que está aqui, permita-se guiar pelo amor, pela verdade, pelas coisas santas totalmente. E o restante do mundo continue como é. Ao sair lá fora, irmãos, por mais nobres que nós formos, os conflitos vão surgir. Porque o mundo não aceitará, não nos aceitará, como não aceita Jesus. Portanto, não é vontade do Senhor que haja conflito, que haja guerra. Mas é vontade do Senhor que as causas desses conflitos, dessas guerras, dessas situações de tristeza, de dor, desapareçam. Então, irmãos, inevitavelmente há um embate entre o que é santo, o que é bom e aquilo que não é, aquilo que é mal. Não sejamos pueris, infantis. Não vamos desmerecer o Senhor, mas compreender a sua palavra. O Senhor não é um guerreiro, o Senhor é o portador da luz e da verdade. Mas no mundo de tantas trevas e mentiras, ela precisa entrar em embate para ocupar o seu espaço. Assim, irmãos, começa a ficar mais claro por que ele nos diz aqui no 35 e no 36 que ele vai colocar o homem em dissensão contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, se bem que esse último é quase que natural, né? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Vejam, irmãos, que não significa que a presença de Jesus
trará separações, divórcios, afastamento das pessoas. Mas quando você admite Jesus na sua vida e entra num processo de mudança, dependendo da família que você está, isso vai gerar uma série de conflitos, sim. De bate-bocas. Eu lembro de uma situação particular que eu peço aos irmãos que me permitam colocar aqui, em que o meu pai, quando o meu filho mais velho nasceu, dizia que ia ensiná-lo a falar palavrões. E aí, o que a gente faz? E ele dizia isso como se fosse uma brincadeira, uma maneira levada, né, travessa, mas inocente. Eu ia fazer o quê? Impedir o meu pai? Brigar com o meu pai? Graças a Deus o Senhor me deu ali uma luz, né? Eu falei, olha pai, tudo bem. O Senhor pode ensiná-lo a falar palavrões e a ensinar as coisas boas que o Senhor me ensinou. Mas se eu ouvi-lo falando um palavrão, eu vou bater nele para corrigi-lo. E a responsabilidade é sua. O seu neto vai apanhar porque o Senhor está ensinando uma coisa errada. Meu pai jamais ensinou os meus filhos a falar palavrão. Não significa que eles não saibam, né? Felizmente há outras vias. Mas isso nunca se concluiu. Não precisei, nessa situação, entrar em desentendimento, apesar do desentendimento já estar posto. São conflitos. O meu pai não se aborreceu comigo porque eu não estava entendendo qual que era a situação. Se aborreceu. Não houve outras situações mais graves na nossa relação após isso? Claro que houve, né? Somos pessoas naturais. Estou colocando uma situação em que ele errou comigo, mas quantas vezes também eu errei com o meu pai. E também ele, naquilo que ele entendia de relação com Deus, soube me perdoar, soube relevar, né? Então, irmãos, na nossa vida surgirão essas coisas. Desde conflitos pequenos, como esse que eu exemplifiquei agora, até outros mais graves. Há famílias que têm o hábito de se reunir, não para se encontrar, mas para encontrar com a Brahma, com a Kaiser, com a Antártica, né? Na mente das pessoas não estão os rostos dos familiares, mas estão os rótulos das cervejas. É isso que preenche a mente desses seres humanos. E aí eles se reúnem e se destroem fisicamente em nome de uma falsa alegria, né? Simplesmente uma sensação de confusão mental, o torpor da embriaguez. E a família é uma mera desculpa para se reunir. E quando você adota uma vida religiosa, você começa já a não gostar disso. Você ama as pessoas, quer estar com elas, mas uma outra situação. Você não quer se embebedar. Você não quer esses exageros. Porque da bebida a gente sabe que outras coisas vão se acrescentando, né? Comportamento leviano, falas levianas, situações inadequadas de todo tipo. Então você começa a não gostar disso e começa a se afastar. Outras vezes você precisa sair mais cedo porque você tem seus compromissos com a igreja e isso já começa a despertar um ranço nas outras pessoas. E virou carola.
Quanto que você está dando do seu dinheiro na igreja? Toma cuidado, hein? Vão te roubar tudo. Coisas desse tipo, irmãos. As investidas são diversas. E isso vai criando um mal-estar entre nós e os nossos familiares. Aí a gente precisa saber aonde é que está a nossa felicidade, a nossa paz. Esse tipo de situação, irmãos, eu recomendo que não tenha da nossa parte uma importância maior. Dentro daquilo que te é possível, continua a conviver, a tratar bem. E quando essas ofensas surgirem, saiba agir como o Senhor Jesus ensinou. Releva, perdoa, nem responda a isso. Quando for possível, naturalmente, quando nenhum estiver sob efeito do álcool, ou mesmo dessas situações, porque às vezes não precisa nem beber. Basta que comece uma reunião dessa para as confusões começarem. Então, livre dessas situações, havendo oportunidade, joga a semente. Convida a pessoa para estar em Cristo contigo. E o estar em Cristo contigo, irmãos, sejamos maduros. Essa igreja atende a nossa alma. Não necessariamente, não obrigatoriamente vai atender a alma do teu parente. Então, quando você lançar essa semente, esteja aberto para que ele seja entregue para Jesus. Se essa pessoa é de origem católica e está afastada da Igreja Católica e convidando-a para estar aqui, ela não está, redireciona ela para a Igreja Católica. Se ela é evangélica, faça a mesma coisa. Importa que ela volte para Cristo. Não, ela não tem que acompanhar-nos, ela tem que acompanhar o Senhor. Irmãos, as igrejas atendem às características diversas de cada ser humano. É por isso que o Senhor permite, graças a Deus, que elas se desdobrem em várias. O próprio Apocalipse não fala a uma igreja, mas as diversas igrejas são representadas nas 7 que lá estão. Nós precisamos compreender isso. Ficaremos honrados, felizes, muito satisfeitos quando esses irmãos puderem estar aqui conosco. Mas seremos também maduros o suficiente para nos alegrarmos quando eles estiverem retomando suas vidas religiosas no seu próprio ambiente religioso. Não tem problema. Não tem problema. Lembra que nós somos servos do Senhor. Nós não somos servos dessa ou daquela denominação. Talvez assim nós tenhamos até um pouco mais de autoridade para trazer as pessoas aqui. Porque eles dirão, qual igreja é essa que não determina qual é o caminho da salvação, mas que me ajuda a encontrá-lo? Assim, irmãos, esses conflitos surgirão. E surgirão outros, porque a gente cita aqui, né, a questão do mais grave de vícios grosseiros, mas a gente pode ter realmente alguém fanático, né, no nosso meio. Não fuma, não bebe, não
não faz nada daquilo que nós poderíamos estar aí cuidando, né, para que a pessoa não se perca, mas ela transforma a sua própria religião numa cachaça, né? A pessoa convive bem com tudo até o momento que você fala o nome do Senhor. Naquele momento ela se transtorna, ela é a dona da verdade, a dona da razão, ela é a que tem a chave da porta do céu, e quem não tiver com ela vai para o inferno. E ela garante que a pessoa vai para o inferno, porque a partir daquele momento não tem diálogo, né? Não tem entendimento. Eu acho tão linda aquela passagem que os discípulos de Cristo, né? 2 discípulos, caminhavam conversando, né? A caminho de Emaús. Diálogo, né? Apresente as tuas considerações, eu apresento as minhas, e junto nós vamos ali buscando a comunhão com Cristo. Mas algumas pessoas, infelizmente, e elas são um número considerável, não têm essa abertura. Aí, irmãos, não tem diálogo, não tem entendimento. Nós precisamos ter também o devido cuidado. Não adianta você entrar em conflito. Você só vai estar alimentando a tolice dela e a situação tola que pode surgir disso. Seja maduro. Percebeu que essa situação está se colocando? Encerra o assunto. A pessoa não encerra o assunto, sai do ambiente. É melhor do que entrar em conflito. Ora, irmãos, e isso não é uma dissensão? Às vezes pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa sogra. Sejamos maduros. Por quê, irmãos? Nessa separação, a gente impede que haja uma separação definitiva, conflituosa. Saímos de cena, muda-se o cenário, retornamos à cena. Até a pessoa perceber que não convém. E é óbvio, irmãos, é muito fácil a gente apontar para os outros nessa situação. Mas a gente precisa vigiar para nós não sermos esse fanático. Para nós não criarmos essa situação. O Senhor lá atrás, ele nos fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos. Por quê? Porque os porcos não sabem dar valor às pérolas. O que um porco vai fazer com a pérola? Segundo o Senhor, ele vai pisar, sapatear ali, enlamear ela, e ele vai se sentir agredido, porque ele foi atingido por pedras, e vai investir contra você. Ora, é difícil a gente associar os parentes a essa situação, né? Mas, não tratando os nossos familiares como porcos, vamos entender a circunstância. Há situações que você não tem como colocar a palavra de Deus. Que não convém colocar a palavra de Deus, porque aquilo não vai resultar em coisa boa. Seja maduro, aguarde o momento certo. Discurso, pregação, nós temos o momento adequado para fazer isso. Junto dos nossos familiares, a gente aproveita as conversas que estamos tendo para ir colocando a semente de maneira sábia, pouco a pouco, sem que causemos uma reação negativa. Para isso é necessário ser maduro, não ser fanático,
confiar no Senhor, aguardar o tempo. Agora, não significa que o Senhor está dizendo aqui, né, que você tem que ser inimigo dos seus familiares. Porque há pessoas que interpretam a palavra ao seu bel prazer. Pessoas que, teoricamente, se encontraram com Cristo, que quer que até ontem era um desnaturado, era um covarde, era um atrapalhado na vida, cheio de problema. Aí, do dia para a noite, ele encontrou Jesus e a vida mudou. E agora, ele vai mudar a vida dos outros. Olha, irmãos, a nossa vida, mesmo com o Senhor Jesus, ela vai sendo mudada paulatinamente. A gente tem a conversão, sim. A gente muda. Mas não quer dizer que no momento que você mudou, toda a sabedoria, toda a palavra de Deus, toda a postura, toda a conduta já te foi colocada. É um processo. Aí você está mudando agora e o teu primeiro ato é converter os outros? Olha para si mesmo. Mantém-se no caminho certo. Não vai causar confusão gratuitamente dentro da tua casa, junto dos seus. Porque tem gente que, fazendo isso, né, muitas vezes a pessoa não está nem aí para Jesus, ela simplesmente quer um reconhecimento. A pessoa anda torta, fazendo coisa errada a vida toda, é repreendida naturalmente, às vezes pela família, às vezes pela polícia, às vezes pelos dois, às vezes pelos vizinhos. Aí no momento que ela se encontra com Jesus, ela quer que todo mundo venha abraçá-lo, dizer que é maravilhoso, né? A pessoa quer assim o seu ego enaltecido. Ô, irmãos, para quem já está em Cristo, né? Vamos lembrar do grande apóstolo que antes de ser Paulo foi Saulo e que, passado um processo ali de estudo, de preparação, né? O seu encontro com o Senhor Jesus, ele sai a pregar com Barnabé, como companheiro de Barnabé. Como é que as comunidades cristãs reagiam à presença dele? Ei, não, né? Aqui não. Esse sujeito aí leva a gente preso, amarrado. Ora, se com Paulo houve essa restrição, naturalmente conosco será assim. Então, algumas pessoas não entendem isso, querem ser enaltecidas. E aí, como não são, entende que os seus familiares são os ignorantes, né? É um bando de gente que não conhece Jesus, né? E aí transforma os familiares em seu inimigo. Olha, sejamos maduros. Então não é isso que o Senhor Jesus está falando. Em momento nenhum ele propõe que haja conflito ou que nós façamos inimigos. Muito pelo contrário, os ensinamentos do Senhor é para que haja reconciliação. Agora, reconciliação, ela tem o seu processo, ela leva um tempo e ela exige sacrifício da parte de quem o deseja. Ontem mesmo uma irmã nossa aqui comentava a respeito da situação de outras duas irmãs, conhecidas nossas, né, que se reconciliaram após anos. Estavam ali já há vários anos sem contato nenhum, eram pessoas que se entendiam bem, houve um conflito, se separaram e que agora, recentemente, uma delas resolveu buscar a outra e pedir perdão. Nós sabemos dos pormenores, nem quem estava certo, nem quem estava errado. Mas seja uma situação ou outra, né? Buscar o outro, pedir perdão na tentativa de se reconciliar, exige coragem, exige
uma aceitação muito grande do que possa ocorrer, e que felizmente nesse caso foi bem sucedida. Voltaram a se entender, a conversar. Que graça isso, né? Como o céu se alegra com isso. Então, sejamos maduros. No 37 ele fala algo, irmãos, que é muito difícil para todos nós. Ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como é difícil isso, né, irmãos? São personagens da nossa vida que nós amamos profundamente. Os pais e os filhos. É muito estranho, inclusive, quando a gente vê pais abandonarem seus filhos, né? Não estarem nem aí, alguns agirem de forma violenta, né? Isso causa estranheza para nós. Porque é um amor natural, né? As criações, né? Os animais amam a sua cria. Você pega os passarinhos, até cuidar da cria de outros, eles cuidam, né? Por uma relação de amor, de preservação, de cuidado. E aí quando o Senhor fala assim, né? Você tem que me amar mais do que você os ama, as pessoas invertem a situação. Ele não está dizendo que você tem que deixar de amá-los tanto quanto você ama. Ele falou isso aqui em algum momento, não ama mais o seu pai e sua mãe, e nem ama mais os seus filhos. Ou, diminui aí, né, o amor para eles e transfere para mim, como se fosse uma conta bancária. Você tem aí um volume de amor grandão pelo seu pai, sua mãe, um volume de amor grandão pelo seu filho e sua filha. Reduz isso aí, passa tudo para minha conta. Ora, gente, é toda uma situação de má interpretação. Ele está dizendo que o amor que nós temos por eles deve ser uma referência para nós amá-lo ainda mais. Para nós amarmos o Senhor Jesus e amarmos o nosso Pai Celestial. Ora, irmãos, ao longo da história, nós sabemos que na tentativa de demonstrar devoção a divindades, algumas seitas, algumas religiões antigas sacrificavam seus próprios filhos, né? Para provar que ele amava a esse Deus, que ele honrava mais esse Deus, que ele tinha esse Deus mais importante do que o próprio filho, eles sacrificavam o filho. Aí vem Abraão. E Abraão é submetido, irmãos, ao mesmo processo com Isaac, o seu amado filho. Deus pede a ele uma prova de amor. Então, ele teria que sacrificar o seu filho para provar que amava, que era mais fiel a Deus do que o seu amor pelo seu filho. E Abraão vai até o limite e Deus o impede de matá-lo. Deus impede o sacrifício de Isaac. Por quê, irmãos? Nós já falamos disso várias vezes, mas é importante a gente relembrar. Porque a partir de então, a barbárie está tirada de nós. Deus está dizendo, vocês não precisam fazer isso para provar o seu amor. Eu sei o amor que há no coração dos meus filhos. Eu só espero que ele seja tão grande por mim quanto
por qualquer outra coisa. Para bem dele, irmãos, para que Deus seja beneficiado, seria ele um Deus medíocre, melindroso, ciumento, apesar da palavra em algum momento dizer que ele tem ciúmes, mas ciumento na condição humana? Óbvio que não, irmãos. Mas quando nós conseguimos estabelecer essa relação amorosa com Deus, a nossa vida é abençoada. Quando nós, irmãos, colocamos Ele como prioridade nas nossas vidas, todo o resto é abençoado. Eu peço aos irmãos que olhem a vida de Isaac. Eu sempre tive uma dificuldade grande de entender Isaac, porque você, estudando os patriarcas, você olha Abraão, que maravilhoso servo de Deus, né? Quanto valor que há nele, quanto ensinamento, quanto exemplo. Você pega o filho de Isaac, Jacó, Israel, que homem de Deus maravilhoso, quantos exemplos, quantos valores num ser humano. E você olha para Isaac e você fala, meu pai, mas o que ele tem a oferecer? Eu passei muito tempo meditando a respeito de Isaac, e assim, ele é paparicado o tempo todo. Até a esposa dele foi a família que escolheu, e do nada assim, vem uma esposa que é maravilhosa sob todos os aspectos. Aí você fala, mas cadê o mérito desse sujeito, né? Quando a gente pensa sobre o aspecto do mérito. Ele é o herdeiro, ele é o símbolo da herança, daquele que recebe a graça, que recebe as bênçãos. Então, irmãos, aquele que a princípio ia ser sacrificado, por ter um pai tão próximo de Deus, tão cheio de Deus, que priorizou Deus sobre tudo, derramou sobre o seu filho uma herança maravilhosa. É uma simbologia perfeita, irmãos. Todas as vezes que nós priorizarmos a Deus, nós derramaremos bênçãos sobre nós e as próximas gerações. Há sempre uma preocupação com o fanatismo, né? Porque quando você volta, né, a esses outros comportamentos religiosos que têm essas coisas bárbaras, estúpidas, atrasadas, primitivas, macabras, e coloca tudo num saco só, como se isso fosse religião, né? Você mistura aquilo que é santo com o que é profano, em nome de ser uma religião, gera um medo, né? Mas e se eu priorizar a Deus e a religião mandar eu fazer um absurdo desse? Irmãos, nós que temos o Senhor Jesus, a palavra do Senhor, se nós priorizarmos Deus adequadamente, nada dessa maldição virá sobre nós. Porque quem prioriza Deus, estuda a palavra de Deus. Sabe, num domingo à tarde, em vez de estar assistindo série na TV, Faustão, Gugu, seja lá o que for que passa na TV esse horário, vai estar aqui na igreja pegando a palavra e se orientando. Quem prioriza a Deus, antes de se aconselhar com o mundo, vai estar conversando, vai estar orando. Quem prioriza Deus, no lugar de ser violento, bruto,
de buscar essas vias primitivas, vai buscar a sabedoria, a justiça, a verdade, o bem, a conciliação, a fraternidade. Ora, irmãos, disso tudo, dessa prioridade toda, não resulta mal algum. Não precisa temer. Você tem que temer quando você está virado para o mundo, porque aí o mundo vai te confundir mesmo. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus usa dessa expressão maior do amor que nós podemos palpar, que são nossos pais e nossos filhos, para mostrar que ele tem que ser prioridade até mesmo sobre isso. Sem confusão de dizer que você não tem que amar e nem honrar, conforme já está previsto na própria Escritura. Sejamos maduros mais uma vez. E tudo isso, naturalmente, irmãos, nos leva aqui ao 38 ao 39, que ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Há uma onda muito forte nos nossos dias, em que as pessoas estão procurando o Senhor Jesus para entregar a cruz para Ele. As pessoas querem o livramento de responsabilidades. A pessoa quer viver como se fosse, sei lá, uma pluma conduzida pelo vento. Ela vai suave na nave, ela vai aí para lá e para cá, e bailando no ar. É o desejo dela. Ela não quer ter esforço, preocupações, trabalho, responsabilidades na vida. E aí cria-se, uma cultura religiosa de querer mais de Deus, de exigir de Deus, e exigir coisas que serão apenas destrutivas para a alma da pessoa, que farão mal à sua vida e à sua descendência. Então é importante que a gente observe isso. Tudo isso que nós falamos até agora vai exigir de nós mudança. Eu preciso estudar, eu preciso meditar, eu preciso me conter, eu preciso me corrigir. Mas sozinho eu não consigo. O caso não é conseguir, o caso é querer, buscar, e o Senhor te dará forças para isso. Sejamos maduros. Vamos compreender isso. Não espere que o dia que você disser para Jesus, eu estou contigo, você, a partir de então, não vai mais ter que se esforçar na vida. Porque algumas religiões aí falam do ouro caindo do céu. Para nós basta a chuva na ocasião certa, já tá bom demais, Do jeito que o Senhor colocou para a gente, é rico. Ouro caindo no céu machuca. Tá? Não é bom, não. E gera confusão, Imagina, eu vejo os meninos aqui na rua correndo atrás de pipa. Você imagina se cair ouro, Então, não é santo isso, não é bom. Mas as pessoas querem. O caso é que elas querem que caia no seu quintal, ou direto na sua conta para não ter o risco de ninguém tomar. É uma infelicidade de conduta, de postura diante de Jesus. O Senhor nasce peregrino, fora da sua casa, fora da sua cidade, no estábulo, junto dos animais, acolhido por pastores. O Senhor não tem ouro, não tem nada à sua volta. É criado como um menino pobre. O Senhor nos fala,
que as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça? Será que você que tem a Escritura na mão não enxerga isso? Será, irmãos, que é tão difícil compreender assim que essa riqueza almejada pelas pessoas aí fora não é o que Jesus tem? Se você está conseguindo isso, é melhor você repensar de onde vem. Não estamos aqui condenando quem, com o seu trabalho, alcança riqueza e tudo mais, não vamos nem entrar no mérito, mas não misture isso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos fala do pão de cada dia. Pão de cada dia. Paulo nos fala que se nós tivermos uma refeição diária e com o que nos cobrir, tá bom demais. A gente sempre fala aqui de Elias, né? Que os corvos levavam carne para ele. E as pessoas imaginam o corvo levando picanha, levando o filé mignon, né? Contra filé, né? Pô, irmãos, o corvo é ave de rapina, ele vai levar a carniça, né? A coisa podre. E foi disso que viveu o profeta, sem lamuriar com Deus, sabendo da sua responsabilidade. Então, irmãos, sejamos maduros. A nossa vida exige esforço, não só no sentido de trabalho para termos os bens materiais, mas exige esforço para você tratar com seus familiares nessas situações conflituosas, com o seu filho no momento que ele se aparta de Deus. Exige um trabalho constante, uma luta constante. Você não sabe quando virá o resultado. Talvez você viva uma vida inteira de trabalho e Deus espere, Deus colocou, imaginemos nossos filhos, Deus colocou aquela criatura na tua responsabilidade, contando que ao longo da tua existência você consiga trabalhar essa personalidade para que se volte para as coisas de bem. E você faz e não adianta, e você faz e a resposta é ruim, e você vai, e aí você fala, larga para lá. Não adianta. Eu tentei. Mas o Senhor esperava que você levasse essa cruz até mais para frente. Mais adiante. E você tacou ali. Né? Toda vez que fala, os dias que a gente está vivendo são dias extremamente perniciosos, porque tudo é matéria. Né? Então fala de carregar a sua cruz, é só o esforço por trabalho. Não, irmãos. Situações familiares, situação de igreja, ou dentro da igreja não tem conflito, ou nós somos tudo gente legal, que né, só sorriso, só felicidade quando se encontra. Graças a Deus é o que prevalece. Amém. Mas nós somos pessoas com nossas personalidades, nossas características, nossas situações todas. E aí, você joga a igreja pelo ralo, quando o Senhor esperava que você tomasse a tua cruz e fosse adiante? Né? Você vai abandonando, vai criticando, não faz nada, não acrescenta bem nenhum, né? Mas tem todos os motivos e as razões e as elucidações para destruir. E aí? Porque o Senhor fala aqui que quem perder a sua vida, porque nesse processo todo, irmãos, a gente vai perder várias vezes. Você vai ter que abaixar a cabeça e renunciar em nome de uma outra conquista. E o mundo vai dizer, mas você está perdendo sua vida. Mas se você perdê-la por amor de Jesus,
então você a encontrará. Nós não temos aqui, irmãos, repertório suficiente para dizer em quantas situações isso se aplica. Nós só podemos dizer que ele se aplica a vida toda. Que Jesus nos dê sabedoria, nos dê vigor, nos dê amor, para que a gente possa corresponder a tantos santos ensinamentos. Que Ele nos abençoe.